Não vai dar certo. Essa história não dá certo. Ele riu, ela levantou aí. Ela disse: Jacó, pega aqui. Eu peguei, eu disse: tá bem baixinho. Tá bem baixinho não, Jacó, praticamente desapareceu. Olha que coisa. Aí se você não tem o mínimo de noção, não tem nada, ou você releva, porque eu ia passar batido. Por quê? Porque eu não estava preocupado com nada fisiológico, eu estava preocupado com o aspecto de depressão. Mas como era na perna, dava para mexer. E de repente estava lá uma coisa como essa, que só você faz se você tiver a coragem de experimentar. Se você não experimentar nunca, isso passa e passa batido. Então, é relevante demais a gente saber os centros de força. Mas saber os centros de força sozinho, não, é incompleto. É muito incompleto. Aí entra uma outra parte que a gente não vê neste seminário, mas que vocês deveriam tentar ver: estudo de anatomia e de fisiologia. Sem noção de anatomia e fisiologia, muito do que você pode fazer vai ficar descompensado. Porque mesmo a gente tendo uma boa noção, a gente ainda erra. Tem gente que de repente coloca um fígado bem aqui. Ontem mesmo uma pessoa disse que tinha tratado de uma tireoide bem aqui. A tireoide estava bem aqui depois, mas quer dizer que a sua tireoide desceu mesmo para cá, ela conseguiu descer. Não, Jacó, não é tireoide não, é vesícula. Eu disse: não, mas você falou tireoide. Eu falei e ia ficar por isso mesmo. Eu digo: pois é, porque eu ir tratar de uma tireoide aqui vai dar uma dificuldade na minha cabeça, né? E quando você vai trabalhar o sistema nervoso, né, trabalhando cérebros, conexões, e quando vai entrando para o mundo menor disso tudo, né, as conexões neurais, as sinapses, e por aí afora, quando você vai trabalhar introjeções pelo ouvido, é algo extremamente rico, entretanto muito delicado, que foi aquilo que eu disse que Jesus fez quando coloca os dedos nos ouvidos do surdo. Aquilo ele foi operar lá dentro do cérebro. Então você tem que ter noção do que você está fazendo. Você não pode simplesmente se aventurar e dizer: deixa eu ver aqui um negócio que tem lá dentro, e mete um dedo no ouvido. Se você consegue veicular fluidos pelos dígitos numa hora dessa, pode danificar alguma coisa. Pode, depois do passo, a pessoa sair com um zumbido muito forte, de repente ela puxar a cabeça de vez por conta de uma dor. Então tem uma necessidade de ir refinando os seus fluidos. Então não queira começar por aí. Comece conhecendo os centros. Trabalhe os centros. Eu estou com um problema lá na perna, está associado a quê? Está associado à corrente sanguínea. Trabalha um pouco o esplênico. Examina se os pulmões estão funcionando bem. Pode até, dependendo já da experiência, vai lá no músculo cardíaco. Mas na perna, se você já tem segurança, aí vá lá na perna. Se for o contrário, não. Se o problema for no coração, vai pelo laríngeo. Do laríngeo atinge o timo e manda o timo jogar energia para o cardíaco. Mas isso só é possível se você tiver noção de anatomia e de fisiologia. Se você não tiver noção nenhuma, fica ruim. E aqui vem o outro parênteses dentro do parênteses. Só que a noção de fisiologia médica, clínica, não é 100% compatível com a fisiologia magnética. Então ela é base para você. Você tem uma referência onde está o que isso gera, o que isso produz, o que isso excreta, o que isso absorve, o que isso transforma, qual é a função. Tudo bem, biologicamente está aqui, e energeticamente há uma grande possibilidade de ser semelhante, igual nunca. Então é essencial você ter noção para você não ficar cega, mas uma noção onde você fica livre. A grande batalha que foi perdida pelos primeiros grandes magnetizadores, porque todos, a partir de Mesmer, todos os grandes nomes, todos, disseram que os médicos é que deveriam ser os grandes magnetizadores. Por que é que eles perderam na aposta? Perderam porque foge do controle do que você aprende no livro.
as terapias que se faziam eram totalmente contraditórias. Nesse livro mesmo do La Fontaine, ele descreve, se eu não me engano, bom, eu me engano, eu não vou dizer precisamente, mas são mais de 80 casos de surdo-mudez que ele tratou. Desses mais de 80, 30 e poucos, solução total. O restante, os surdos ouviram, reproduziam. Quando se fazia um barulho, eles ouviam, se assustavam. Então começou a haver. E ele diz, inclusive, os que não resultaram, porque na maioria das vezes, 1, 2, 3 sessões ele tinha que se mudar, porque ele ficava viajando. Então ele não tinha magnetizadores para continuar em todos os lugares. Onde ele começou e magnetizadores continuaram, o sucesso foi total. Casos de cegueira e casos de letargia total. Ele narra alguns casos em que uma pessoa num estado que já ia ser enterrado, já tinha sido desenganado pelo médico, o médico presente, e ele vai, começa a operar magneticamente, e daqui num certo momento, depois de 5 a 7 minutos, a pessoa começou a ter espasmos, bem sutis. Depois de 15 ou 16 minutos, a pessoa respirou e voltou. Ia ser enterrado vivo. O médico já tinha atestado, está morto. E eles naquela época, eles não tinham os eletroencéfalos que nós temos hoje, mas eles tinham medição de pulso, colocavam um espelho junto do nariz para ver se fazia algum tipo de reação de respiração sutil, e em última instância eles pegavam amoníaco com algodão e colocavam aqui na narina. Amoníaco, se você tiver 0,0 de vida, você rejeita, porque aquilo é... E o letárgico já não respondia mais nada. Quando resolveram, alguém disse, não, mas La Fontaine, se ele estiver por aqui, mandaram chamar o homem. Ele chegou lá, ele tirou. Por isso é que naquele finalzinho foi dito, para ele vai fazer tudo o que Jesus fazia. Por que ele fazia? Porque ele usava o magnetismo. Então nós temos que entender os centros. Pelo centro eu quero trabalhar o fígado, não sei como trabalhar o fígado, trabalho esplênico. No coração, tenho medo de trabalhar direto no coração, então trabalha pelo laríngeo, vem para o timo, manda o timo jogar energia. No genésico, eu não sei porque tem tanta gente que tem medo de trabalhar o genésico. Eu não entendo até hoje porque que há uma proibição severa a se trabalhar o genésico. No centro genésico, o homem tem a maior potência criadora que ele possui. O genésico, para você ter uma ideia, imagine quanto de energia é desenvolvida, é desempenhada para que o homem consiga gerar outro ser. Tanto o homem como a mulher. É uma energética fenomenal, é uma energética de um poder transformador monstruoso. Então isso tinha que estar concentrado no lugar. Ora, na hora que eu, em vez de usar isso apenas como satisfação do prazer, eu pegar toda essa energia e transformar num processo criativo, meu Deus! Por isso é que a gente, quando vê os grandes artistas, quando eles concluem uma obra grande, eles usam a expressão, nossa, que prazer, que gozo que eu tive. Porque é a complementação da criatividade. Então a gente vai e aprende com a região genésica apenas uma satisfação erógena simples, que aí termina exacerbando as emanações psicológicas de forma grave, e aí o sexo perde uma das suas maiores potências, que é a potência criativa, não reprodutiva, mas criativa. Então, por que não se trabalha mais o genésico? Então a pessoa está lá, o homem está com um problema de próstata, a gente fica tudo cheio de complexidade para trabalhar. Uma mulher com problema no ovário, com problema na vulva, ela nem dizer não diz, se bem que hoje isso já mudou, Hoje as mulheres dizem numa boa, não, inclusive hoje eu não vou porque eu estou menstruada, tal.
Naquela época, lá do tempo do início dos magnetizadores, uma mulher dizia um negócio desse, ela estava perdida para o resto da vida. A sociedade não aceitava uma mulher que se pronunciasse. Não, hoje eu estou nos meus dias. Que dias? E tinha gente que perguntava ingenuamente. Não, porque hoje eu estou nos meus dias. Isso passou. A gente tem que ter a tranquilidade. Nessa região genésica, a gente tem muitas potências para trabalhar, mas raramente você vê alguém trabalhando a região genésica de alguém. Raramente. Aí quando um homem tem um câncer de próstata, quando a mulher está com um problema muito grave, às vezes algumas infecções urinárias, você pode trabalhar infecções urinárias trabalhando a região genésica. Ah, mas a gente não mexe não, dana mesmo antibiótico, mete antibiótico que resolve. O preço do que vai ter de efeito colateral lá na frente você vai descobrir. E tem pessoas que têm infecções urinárias recorrentes. Termina uma, volta para outra, termina uma, entra noutra, termina uma, entra noutra. No caso da mulher, endometriose pode ser... No caso da mulher, que ele está perguntando, a endometriose, se pode ser tratado? Pode. Infelizmente, as pesquisas nessa área estão mínimas. Mas, teoricamente, por que não se resolve um problema de endometriose? Teoricamente é fácil. Se é fácil, teoricamente, por que a gente não consegue? Porque ninguém está disposto a meter a mão para fazer. As mulheres são tímidas, no caso, elas não são tímidas, graças a Deus, quando vão aos ginecologistas. Mas chega no centro espírita e diz, olha, eu estou com um problema de endometriose. Aí, o magnetizador não estudou nada, nem de anatomia, nem de fisiologia. Pergunta, e o que é endometriose? Não, endometriose, assim, lá no endométrio, ele disse, e onde é o endométrio? Fica onde? É aqui em Natal? Então, é uma estupidez, mas tem muita gente que você fala endometriose, e o que é endometriose? Endometriose. Aí endometriose da dor, da incapacidade de geração de filhos, dá tanta coisa, por conta da endometriose, da irregularidade de menstruação, da perdas sanguíneas desgraçadas, dá de tudo. A mulher vive num nível de desconforto e não é um mês. Vive às vezes num nível de desconforto a vida inteira. Aí a gente vai lá, reze para Jesus, que os amigos espirituais vão lhe resolver. Então por que eles não resolveram até hoje? Mas o pior é que no meio espírita a gente tem a reencarnação como justiça de açoite, né? Ah, não resolveu porque você teve muito débito no passado. Imagine como você usou mal o seu sexo na outra vida. Pois é, eu vim nessa para corrigir, não foi para sofrer não. Porque se a dor ela é corretiva, então eu já entendi. Pronto, eu não vou mais me desgraçar não. Agora eu vou resolver? Não é assim não. Quem sabe você ainda vai ter mais 3 reencarnações com esse problema. Aí os mais puros dizem assim, olha, sabe como é que você vai resolver isso? Nesta você adota. Mas adotar quem? Você adota 3 daqueles que ninguém quer. Feio, doente, pronto, você adota. Porque aí na próxima você vem com o endométrio bem legalzinho. Não, mas por que eu não posso ajeitar agora? Porque a gente simplesmente não investe nisso. E não investe não é no sentido financeiro, não. A gente não investe em tempo, em pesquisa, em correr o risco. Olha, eu fiz um tratamento de endometriose com um magnetizador durante 3 meses e não resolveu nada. Está vendo? O magnetismo não funciona. Não, aquele magnetizador não funcionou. Ou o tempo foi insuficiente, ou você não tomou os cuidados. Porque é engraçado, o magnetismo ele é meio covarde nesse aspecto. Você vai fazer um tratamento clínico e você já recebe só a bula do remédio, vem com toda a desgraça que vai acontecer com você e que você não pode fazer. E o médico ainda diz, ó, isso aqui para comer de jeito feijão verde, mas nem sonho. Se você sonhar comendo feijão verde, já desgraçou. Aí a gente ingenuamente faz feijão verde. Eu digo, pois é, feijão verde já é uma desgraça. E o que mais? Aí você não pode comer isso, não pode fazer isso, não pode, tem que vir aqui todo mês. Aí você chega no centro espírita, você vai fazer um tratamento desse, muito bem. Aí o que eu devo fazer? Você vai tomar água 5 vezes, como é? A água magnetizada, você vai tomar 5 copinhos. Mas não pode tomar tudo de uma vez? Não. Não, 5 copinhos. Ah, eu vou me esquecer. Já esqueceu. Ela vai me esquecer, já esqueceu. E aí você, imagine se por acaso houvesse uma orientação, que não há, né? Houvesse uma orientação. E quando você vier receber passe, desde 2 dias antes você não pode ter relação. Pronto, a pessoa disse, agora eu estou perdida.
Ou seja, a nossa disposição de vencer é fraca e a do magnetismo é ineficiente, porque a gente não tem pesquisa, não tem comparação, não tem anotação. É isso, mas tem, Roberto, objetivamente tem. Normalmente a endometriose se resolve, 2 pontos, muitos concentrados na região toda, seguidas de dispersivos localizados transversais. Depois, impõe mão na região do endométrio, uma fixando, com a outra mão dispersando, de preferência levando até além dos pés. Depois, se for o caso, faz isso a média e a longa distância. Isso nas primeiras sessões desse jeito. Mais lá na frente, numa segunda etapa, não só impõe, agora você vai cercar todos os pontos que estão gerando a endometriose. Ah, mas são milhares, não importa se isso é um ou se são milhares, vá cercando, entre aspas, encapsule os focos e depois arraste. Pronto, está aí uma teoria. E uma teoria funcional, objetiva e que se pode ser testada. Mas a gente faz, a gente testa, a gente segue. Porque isso é o quê? Em 1 minuto? Não, isso você vai precisar de uns 20 minutos para fazer, a cada sessão. Com um problema, alta probabilidade de nas 2 ou 3 primeiras semanas ter aumento de dor e de sangramento. Afinal de contas, estamos mexendo numa região delicada. Aí o paciente, sabendo disso, olha, evite esforço, porque como vai ter, é como se você estivesse fazendo uma curetagem, mas só que não dá para fechar tudo, porque tem que circular. É assim. Então, tem hipóteses, tem ensinamentos, tem mecanismos. Agora, ou a gente se dispõe a investir, a fazer e a pesquisar, ou isso vai ficar descompensado. Vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente manda brasa.